Bezerra Hashem, Daf Tet, Tratado de Tmurá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Tet Amud Alev, na primeira linha, Matnidin fala Mishnah. Memirim minatzon alabakar, continuando as leis da Tmurá. Então a gente já viu, a pessoa que tem um sacrifício, ele diz que um outro animal laico é substituto desse sacrifício, ele cometeu um pecado, isso é proibido. E o que acontece é que esse animal laico também se santifica. O animal do sacrifício, o original, continua santificado. Agora o animal laico também se santificou. Fala a Mishnah, é possível fazer tmurá de uma espécie de animal por outra. Por exemplo, um carneiro ou um cabrito por um bezerro, vice-versa, minabakar alatzon, o minakvasim. Minakvasim alaizim, minaizim alakvasim. Ou a pessoa pega um carneiro como tmurá de um cabrito, ou vice-versa, minaschalim alanekevot, minanekevot alaschalim, ou um animal macho por um animal fêmea, ou o contrário, minatmimim alabalemumin, minbalemumin alatmimim. Também se a pessoa pega um animal defeituoso como tmurá de um animal normal por tmurá de um sacrifício defeituoso, também funciona. Sheneimar lo yachlifeno velo yamiroto Tov berá orá betov. Isso que o pastor diz que existe essa situação da tmurá, numa situação de um animal bom por um animal ruim, como um animal defeituoso, ou o contrário. Vez o tov berá, balemumin shekadam ekdeshar edmuman. Fala a Mishnah, como a gente entender melhor na Gemara, por quê? Isso que a gente falou, que existe a tmurá de um animal defeituoso, é só se o animal era normal, foi santificado, então a santificação foi normal. E depois o animal se tornou defeituoso. Aí é possível fazer tmurá desse animal. Pegar um animal laico como tmurá desse animal, que era normal na hora da santificação e depois se tornou defeituoso. Mas se o animal era defeituoso já e a pessoa santificou, a santidade desse animal não é normal. Nunca foi normal. Já do princípio, a santidade é só Kedushat Damim, que o animal pertence ao tesouro do Bet HaMikdash. Esse animal defeituoso que foi santificado não recebe a santidade do sacrifício, porque o animal defeituoso não pode ser sacrificado. Então já do princípio era só Kedushat Damim, que o valor pertence ao Bet HaMikdash, e não é possível fazer tmurá de um animal desses. Mas se o animal foi santificado com Kedushat Aguf, a santidade corporal do sacrifício era normal, depois se tornou defeituoso, é possível fazer a tmurá. Qual é a fonte de todas essas leis da nossa Mishnah? Então a Torá fala Braita. Bema, bebema. A Torá fala de forma genérica, a tmurá de um animal por outro animal. Mikash mirim, minatzon alabakar, o minabakar alatzon. Então daqui a gente aprende que é possível fazer tmurá de um carneiro por um bezerro ou vice-versa. Por exemplo, minakvasim alaizim, o minaizim alakvasim, um carneiro por um cabrito ou o contrário. O minaschalim alanekevot, o minanekevot alaschalim, um animal macho por fêmea, a fêmea por macho. Uma vez que a Torá fala só bema, bebema, um animal por outro animal, de forma abrangente, tudo isso é possível. O min balemumin alatmimim, o min atmimim al balemumin. Também, fazer tmurá de um animal normal por um animal defeituoso, ou o contrário, também é possível. E a rola filo kadam mum leig deixou? Será que esse animal é defeituoso? A pessoa santificou. É possível fazer tmurá desse animal? Trazendo o pasuk de antes. Vez o tov berá, balemumin shekadam ekdeshar etmuman. A Breda traz o pasuk e tenta explicar, mas não está claro como é que se vê isso do pasuk. Mas tá muda. Como é que se vê isso do pasuk? Que se o animal foi santificado defeituoso, não é possível fazer a tmurá dele. De onde se vê? Marabae, fala Abaye. Nem makra lo yachlifeno velo yamiroto tov berá orá bo. Fala Abaye, a Torá poderia dizer, não faça tmurá de pegando um animal bom, em vez de um sacrifício ruim, ou um animal ruim por ele. Já íamos entender que se trata do animal bom. Betov achrina lamali, porque a Torá tem que falar tov outra vez, está sobrando uma redundância, já sabemos que se trata do animal bom. Então, shma mina tov meikaro setmura, ra meikaro eno setmura. Fala bem daqui, a Torá veio dar essa dica.
esse betov, que está sobrando, para poder falar só rabo, que significa um animal ruim por um animal bom. A Torá fala betov para dar essa dica, que somente se o animal era bom originalmente para o sacrifício, na hora que foi santificado ele era bom, e depois se tornou defeituoso, aí é possível fazer tmurá desse animal. Mas se o animal já originalmente era defeituoso na hora da santificação, não é possível fazer tmurá desse animal. Assim explica Abai. Rava martar vai o tov e ture meiatre. Fala Rava mais. As duas palavras betov estão sobrando no pasuk. Por quê? Podia falar, não substitua o animal do sacrifício por um animal ruim, o animal ruim por ele. Já sabemos que se trata de um sacrifício normal, um sacrifício que não é defeituoso. Então, por que a Torá fala duas vezes betov? Lama lilemich tarvai tov. Fala Rava, chatov afilu tov betov name kimemir laki. A primeira lei, fala Rava, também num caso que a pessoa pega um animal bom, como tmurá de outro animal bom, são dois animais que não são defeituosos, também a pessoa pecou e ele é castigado no tribunal. Essa é a primeira novidade. Veidach tov meikaro setmurá, ra meikaro elo setmurá. Do outro betov, a gente aprende a lei de antes. Somente se o animal era bom originalmente, não era defeituoso na hora da santificação, é possível fazer tmurá dele, depois se torna defeituoso também. Mas se o animal já, na hora da santificação, era defeituoso, não é possível fazer tmurá. Vê Abaye discute com Rava. Então Abaye diz que só tem uma palavra betov sobrando no pasuk. Rava diz que tem as duas, e Rava aprendeu duas leis. Abaye diz que tem uma palavra betov sobrando. De onde Abaye aprende a outra lei que Rava disse? Fala Abaye, kalva chomeru. Existe um raciocínio lógico. Rava aprendeu do pasuk de betov que se a pessoa pega um animal bom, tmurá por outro animal bom, que é o animal do sacrifício, também a pessoa pecou e ele é castigado. Fala Abaye, já sabemos disso. Olha só o raciocínio. Uma tov berá de ilui kamalelei laki, tov betov de kiadad de nino lokoshken de laki. Fala Abaye, se a pessoa, quando pega um animal bom, como substituto de um sacrifício defeituoso, a pessoa pecou e ele é castigado no tribunal, mesmo que ele tentou melhorar a qualidade do sacrifício, muito mais se a pessoa pega um animal normal, como tmurá de outro animal normal, que ele não fez nada que adianta, que melhora alguma coisa, muito mais que ele pecou. Se num caso que a pessoa pega um animal normal como substituto de um animal defeituoso, a pessoa pecou e ele é castigado, muito mais se a pessoa pega um animal normal como tmurá de outro animal normal, que não tem grande vantagem nisso, claro que ele pecou. Então assim fala Abaye, verava, o que Rava vai responder? Rava teve que aprender isso do pasuk, por quê? Falava, enum shiminadim, temos uma regra. Não podemos acrescentar castigos por raciocínios lógicos. Mesmo que temos um raciocínio lógico para dizer que nesse caso a pessoa é castigada, nesse caso que ele pegou um animal bom como tmurá de outro animal bom, faz sentido dizer que ele é castigado, como disse Abaye. Mas temos uma regra. Não podemos inovar um castigo por um raciocínio lógico, um kava homer. Então, temos que aprender isso desse betov. Senão a pessoa não seria castigada. Abaye tem que concordar com essa regra. Então, como é que ele fez esse kava homer? Alavdino. Fala, Abaye, ele não veio inovar nada. Não é uma inovação de um castigo por kava homer. Migaratov merá. Ou seja, fala Abaye, isso que quando a pessoa pega um animal bom, como tmurá de um animal defeituoso, a pessoa pecou e ele é castigado, isso inclui um caso mais grave. Isso inclui se a pessoa já tem um sacrifício bom e tentou pegar um animal bom como tmurá. Isso inclui. Porque é pior. Ou seja, se a pessoa é castigada mesmo que ele tenta melhorar a qualidade do sacrifício, é claro que ele vai ser castigado também se não tentou melhorar. Então, um castigo está incluso já no caso principal do pasuk. Tana Rabban fala Breta. Lo yachrifenu beshel acheri, velo yamiroto beshel atzmo. O pasuk fala, não tente trocar o sacrifício por outro animal e não tente fazer a tmurá. Fala a Braita, por que essa redundância? Não é uma redundância. Lo yachrifenu se refere a um caso que a pessoa
fez a tmurá de um animal que pertence a outra pessoa. E lo yamirotó é quando a pessoa pega um animal que pertence a ele. Então, não está claro. O Mara vai explicar. Pergunta, velichtov lo yachlifeno, velo bai lo yamirotó. Ou seja, por que a gente diferenciaria quando o animal pertence a outro ou o animal pertence a ele? Fala só lo yachlifeno. E já íamos entender as duas leis, por que diferenciar? Explica. Ikatavachi havamina tetzezu vetikanezu udelaki. Se a Torá tivesse dito lo yachlifeno, não tente trocar. Poderia falar só nesse caso que a pessoa tentou trocar, tentou tirar a santidade do sacrifício e passar para o animal laico, poderia falar só nesse caso ele é castigado pela tmurá. Aval memid tarvayu kamakdesh leu emalolaki. Eu poderia pensar sozinho, se não tivesse lo yamirotó, que se a pessoa tem um animal do sacrifício, ele não quer substituir, ele quer passar essa santidade do primeiro sacrifício para que também o segundo animal, o animal laico, também se santifique. Ele quer que o primeiro animal continue santificado pelo sacrifício e também o segundo se santifique. Eu poderia pensar que nesse caso ele não é castigado. Kamash Balan, por isso fala o lo yamirotó, que também nesse caso ele é castigado. Também nesse caso, que ele quer que os dois sejam santificados. Se ele fez dessa forma da tmurá, ele cometeu um pecado. Se ele quer santificar o outro animal, então que ele diga que esse animal está santificado. Para que fazer dessa forma, passando a santidade de um sacrifício para o outro? A Breta mencionou um caso que o animal pertence a outra pessoa e ele fez a tmurá. Qual é o caso? Se o caso é que ele pegou um sacrifício dele e um animal laico que pertence ao outro e fez a tmurá não funciona. O animal laico pertence ao outro. Você vê claramente no Passuca, a pessoa só tem como santificar algo que pertence a ele. Como é que ele vai fazer a tmurá de um animal laico que pertence a outra pessoa? Então deve ser que o caso é o seguinte: o sacrifício pertence a outra pessoa e o animal laico pertence a ele. Deve ser que esse é o caso. Mas fala, isso também não é possível. Temos uma outra regra. A pessoa não tem como pegar a santidade de um sacrifício que pertence a outra pessoa e aplicar essa santidade ao animal dele. Esse sacrifício foi santificado pelo outro. Vem uma outra pessoa e diz que a santidade vai passar também para o outro animal, o animal laico dele. Isso não funciona. Não foi ele que santificou esse animal. O primeiro do sacrifício foi santificado por outro. Ele não tem como transferir essa santidade para o animal dele. Então qual é o caso da tmurá de um animal que pertence a outro? Explica. O caso é esse mesmo. O sacrifício pertence ao outro e o animal laico pertence a ele. Aqui é um caso que o dono do sacrifício disse: quem quiser fazer a tmurá do meu sacrifício, ele tem essa permissão. Então, nesse caso, o dono do animal laico tem o poder de fazer a tmurá, mas isso é proibido, falou o pastor. Mas tem que falar a Mishnah. A pessoa pode pegar um animal laico como tmurá de dois sacrifícios. A tmurá funciona, o animal laico se torna santificado. Ou, ele tem como pegar dois animais laicos como tmurá de um sacrifício. Também isso funciona. Fala Tanakama, ele pega um animal como tmurá de 100 sacrifícios, ou 100 animais laicos como tmurá de um sacrifício. Os 100 animais laicos se santificam também. Essa é a opinião de Rahamim. Rabi Shimon não sustenta assim. Fala Rabi Shimon, só é possível fazer tmurá de um animal por outro animal. Não mais do que um. Shneimar, ve'yahu tmurato yekodesh. Ma'u meyuchad, av tmurato meyuchedet. Fala Rabi Shimon do Pasuk, o Pasuk diz no singular, hu tmurato, um animal do sacrifício para uma tmurá, não mais. Vamos entender melhor agora. Pergunta a Gemara, qual é a fonte dessas leis da Mishnah? Tentando levar falar a breta. Beema, bebeema. O pastor menciona a tmurá, animal por animal.
Fala Tanakama, Mikan Shemirim, Echad B'Shnaim, Shnaim Be'echad, Echad Be'Mea, Mea Be'echad. Fala Tanakama, daqui a gente vê animal por animal. É possível fazer Tmurá de 2 animais por um animal por 2, também é animal por animal. Animal é um genérico, fala Tanakama, pode se referir a vários animais. B'Shimon Omer, El Mirim, El Echad Be'echad. Shneimar Be'ema Be'ema, Velo Be'ema Be'emot, Velo Be'emot Be'ema. Para B'Shimon que não, só é possível fazer Tmurá de um animal por outro animal. Porque a Torá não fala Be'ema Be'emot no plural, ou Be'emot Be'ema no plural. Então, fala B'Shimon, fala no singular, Be'ema Be'ema é um por um. Amrulo, falaram Chachamim B'Shimon, Matzino Be'emot Shekruya Be'ema. Encontramos na Torá vários animais que a Torá fala Be'ema. Shneimar, o Be'ema Rabá, como esse passo diz, Be'ema Rabá, Be'ema só, se referindo a vários. Então aqui também. Vê B'Shimon, Be'ema Rabá ikre, Be'ema Stam lo ikre. Fala B'Shimon que não. Be'ema Rabá é uma coisa. São vários animais. Mas Be'ema só é só um animal. Então daqui B'Shimon aprendeu que a pessoa só tem como fazer Tmurá de um animal por outro. Esse é o motivo de Rabi Shimon. Na Mishnah a gente vê uma outra fonte. Então fala o Tmurato no singular. Disse Rabi Shimon, é um sacrifício por uma Tmurá. Então por que Rabi Shimon na Breda aprendeu de Be'ema, Be'ema, que fala no singular? Explica. Meikara Marlaem Rabi Shimon Minveau o Tmurato. Originalmente Rabi Shimon falou para Chachamim o passo que a Mishnah trouxe, Hu Tmurato no singular. E que raza de Dasher Abanam Be'ema Be'ema Amar Laem Iu Me'atam Naim Matzinan Le'meilav Tamadidi. Depois que ele escutou a fonte de Chachamim de Be'ema Be'ema, foi Rabi Shimon também de lá se vê como eu. A Torá fala Be'ema Be'ema no singular, não Be'emot Be'ema e Be'ema por Be'emot. Então, Rabi Shimon falou, também de lá, também da fonte de vocês eu vejo como eu. E os Chachamim responderam que Be'ema também pode se tratar de vários animais. Amar Ishtakish fala Ishtakish. Modei Rabi Shimon Shememirim e Chosrim Memirim. Fala Ishtakish o seguinte. Disse Rabi Shimon, como a gente acabou de falar. A pessoa não tem como fazer Tmurá de 2 animais por um, por exemplo. Simultaneamente. Mas se ele pega um animal e fez Tmurá do sacrifício, ele tem como fazer outra vez a mesma coisa. Pegar um outro animal e fazer Tmurá também. E assim por diante. Fala Ishtakish, o problema é que, conforme Rabi Shimon, a pessoa não tem como fazer Tmurá de vários animais simultaneamente, mas um depois do outro, do mesmo sacrifício, é possível. Explica Reish Lakish, porque depois da Tmurá, o sacrifício original continua com a mesma santidade. Não perdeu santidade. Então, é possível fazer Tmurá várias vezes do mesmo sacrifício. Assim fala Reish Lakish. Rabi Yochanan não sustenta assim. Keshem she'en memirim shtaim be'echad, ken en memirim chosrim memirim. Fala Rabi Yochanan, o problema lá de Rabi Shimon é que não é possível fazer Tmurá do mesmo sacrifício mais do que uma vez. Nem simultaneamente, nem uma vez depois da outra. Então, fala Rabi Yochanan, se a pessoa fez Tmurá uma vez nesse sacrifício, ele tenta fazer outra vez, não funciona, conforme Rabi Shimon. Só conforme Reish Lakish, o problema de Rabi Shimon é fazer Tmurá de vários animais ao mesmo tempo. Mas um depois do outro é possível. Fala Rabi Yochanan, o problema lá é que não é possível fazer Tmurá do mesmo sacrifício mais do que uma vez. Tanto simultaneamente quanto um depois do outro, não funciona. Tanakabatê de Rabi Yochanan, Tanakabatê de Reish Lakish. Tem uma discussão das Braitot, a mesma discussão de Rabi Yochanan e Reish Lakish. Uma Braita como Rabi Yochanan, outra como Reish Lakish. Tanakabatê de Rabi Yochanan, uma como Rabi Yochanan. Kem she'en memirim echad b'shnaim, kach en memirim chosrim memirim. Exatamente como falou Rabi Yochanan. Assim como não é possível fazer Tmurá de 2 animais por um, por exemplo, simultaneamente, conforme Rabi Shimon, não é possível fazer um depois do outro do mesmo sacrifício. Tanakabatê de Reish Lakish, uma breda como Reish Lakish. Yachol Keshem chamar Rabi Shimon, she'en memirim shnaim be'echad, kach en memirim chosrim memirim. Pergunta a Braita, será que Rabi Shimon vai dizer, assim como não é possível fazer Tmurá de 2 animais
simultaneamente tmurá de um sacrifício, será que não é possível fazer tmurá de um animal depois do outro? Talmud Omar Vayon, tmuratom, afilo bemea, fala essa breita de verraiá, linguagem de Havaiá, que vai continuar assim, que é possível fazer tmurá desse sacrifício outra vez. Então, uma discussão dos Tanaim sobre isso. Bai Rabi Avin. Agora vamos passar por uma outra etapa da Sugiá. Toda essa sequência vai se basear na opinião de Rabi Yochanan. Então, revisando. Disse Rabi Yochanan, conforme Rabi Shimon, se a pessoa fez tmurá uma vez desse sacrifício, e ele tenta fazer outra vez, não funciona. Sobre isso fala Rabi Avin várias perguntas. Medivrea Omer, El Mimerim, Bechozim Mimerim. הפריש השם להתכפר בו, והאמיר בו, ואומם, וחיללו על אחר, ונתכפר באשם אחר, וניתק לעולם מהו. É um longo caso, vamos introduzir. Sabemos que existem certos pecados que a pessoa tem que trazer um sacrifício de Hashem. A lei é que se a pessoa santifica o Hashem para receber a capará dele, o perdão dele, e ele acaba sacrificando um outro Hashem, o primeiro Hashem se transforma num sacrifício de Olá. A santidade do Hashem se transforma na santidade da Olá se a pessoa sacrificou um outro Hashem. A pessoa santificou o primeiro animal para o Hashem, sacrificou outro, o primeiro já não é mais Hashem. Tem outra santidade, a santidade da Olá. Isso é uma coisa. Outra coisa que se refere a, em geral, aos sacrifícios, é quando o sacrifício se torna defeituoso, ele não pode mais ser sacrificado, ele pode ser resgatado. A pessoa pode pegar um outro animal como resgate do primeiro. A santidade passa do primeiro para o segundo. Então, se a pessoa santificou o Hashem e esse Hashem se tornou defeituoso, ele pode pegar um outro carneiro e, como resgate do primeiro Hashem, a santidade do primeiro passa para o segundo através desse resgate. Fala Biavin. Disse Rabi Yochanan que, conforme Rabi Shimon, a pessoa não tem como fazer tmurá mais do que uma vez do sacrifício. De um sacrifício só. Então, fala Biavin o seguinte. A pessoa pecou, ele santificou um sacrifício de Hashem, e esse Hashem passou pela tmurá. Se a pessoa fez tmurá desse Hashem, ele santificou o Hashem, fez tmurá, viramos a página, e o Hashem se tornou defeituoso. Então ele não tem como sacrificar mais esse Hashem. Ele fez o resgate, transferiu a santidade para um segundo Hashem. Chilelou alacher. Venitkaper be'Hashem acher, venitak leolá. O sujeito não sacrificou esse segundo Hashem, sacrificou um terceiro Hashem. Agora, como a gente falou, o que acontece com o segundo Hashem? Ele se torna um sacrifício de Olá. O Hashem se transforma em Olá quando a pessoa sacrifica um outro Hashem. Já não precisa mais da capará desse pecado, já sacrificou outro Hashem. O primeiro se transforma em Olá. Vamos revisar isso e vamos explicar melhor. Maushi Amirbo. Então pergunta a Rabi Avi. Como a gente falou, o primeiro Hashem passou pela tmurá. E aí se tornou defeituoso e a pessoa pegou um segundo Hashem como resgate. Agora, a santidade do segundo Hashem provém do primeiro Hashem que já passou pela tmurá. Ele sacrificou o terceiro Hashem, agora esse segundo Hashem se transformou em Olá. Será que ele pode fazer tmurá desse segundo Hashem? Vamos entender melhor. Mas pergunta antes disso a Abai. Amar Abai. Qual é o coração da pergunta de Rabi Abi? Qual é a dúvida dele principalmente? Se a dúvida dele é a seguinte: a pessoa pegou o primeiro Hashem, fez tmurá. Ele não pode fazer tmurá outra vez desse Hashem, como falou Rabi Yochanan. Esse Hashem se tornou defeituoso, ele pegou e resgatou com o segundo Hashem. A pergunta vai ser que será que ele pode fazer tmurá do segundo Hashem? É um outro animal, mas tem a mesma santidade do que o primeiro, é o animal do resgate do primeiro. Será que é possível fazer tmurá do segundo? Se essa é a dúvida, então que pergunte assim, que ele pergunte esse caso. Se a dúvida de Rabi Avi, o que acontece? A pessoa tem um Hashem, ele fez tmurá,
sacrificou um outro Hashem, e o primeiro se transformou em Olá. A dúvida vai ser que esse animal já passou pela Tmurá, mas agora se transformou em Olá, é uma outra santidade. Será que ele pode fazer Tmurá outra vez? Se essa é a dúvida dele, pergunte assim. Rabi Avin misturou os dois casos. Explica. Realmente Rabi Avin perguntou duas perguntas, uma depois da outra. Ele explica. Disse Rabi Avin, primeiro de tudo, como fica a lei? A pessoa fez Tmurá do primeiro Hashem e resgatou o primeiro Hashem, transferiu a santidade para o segundo. Será que ele pode fazer Tmurá do segundo? Talvez sim, porque é um outro animal. Talvez não, porque é a mesma santidade do que o primeiro. Se vamos falar que ele não pode, Mishum Devaik do Sham, Haitamar Bahadazina. Se vamos falar que não, o motivo vai ser porque a santidade do segundo Hashem provém do primeiro. E o primeiro já passou pela Tmurá, essa santidade já passou pela Tmurá. Então, se é assim, o terceiro a gente vai conseguir responder que não é possível fazer Tmurá do segundo Hashem, do resgate, porque a santidade provém do primeiro. Como fica a lei se o segundo Hashem se transformou em Olá? Ele não sacrificou o segundo Hashem, sacrificou um terceiro Hashem, então o segundo se transformou em Olá. Agora, também a santidade mudou de Hashem para Olá, e também é um outro animal. Será que agora é possível fazer Tmurá desse segundo Hashem? Então, uma dúvida depois da outra, Teiku e Rabi Avin não conseguiu responder. Mishnah Achrina, uma outra versão parecida do que a gente acabou de falar, então vai ser também uma revisão. Bai Rabi Avin pergunta a Rabi Avin. Rabi Yochanan de Amar, En Memirim, Vechozrinu Memirim. Conforme Rabi Yochanan que diz que a pessoa que fez Tmurá de um sacrifício não tem como fazer Tmurá outra vez desse sacrifício. Ifrish Hashem Leitkaperbo, Veemirbo, Veumam, Vechilulu Alacher, Mal Sheachzor Veamir. Primeiro caso, a pessoa tem um Hashem, ele fez Tmurá. Ele resgatou o primeiro Hashem, transferindo a santidade para um segundo. Será que ele pode fazer Tmurá do segundo Hashem? Talvez sim, porque é um outro animal. Talvez não, porque é a mesma santidade do que o primeiro, que já passou pela Tmurá. E Nami, outra possibilidade, se temos que ler. Ele fez Tmurá do Hashem e sacrificou um outro Hashem. Então o primeiro se transformou em Olá. Será que ele pode fazer Tmurá agora desse primeiro? Talvez sim, porque já se transformou numa outra santidade de Olá. Talvez não, porque é o mesmo animal que já passou pela Tmurá. Namar Abai pergunta a Abai. Reikami Baiale. Qual é a dúvida de Rabi Avin? Exatamente. E Kedushah Heret Beutu Aguf. Se a dúvida de Rabi Avin é o que acontece, esse animal, Hashem, passou pela Tmurá. E aí, a pessoa sacrificou um outro Hashem. Então o primeiro Hashem se transformou em Olá. Será que é possível fazer Tmurá agora ou não? Se essa é a dúvida, talvez sim, porque tem uma outra santidade, agora é Olá. Talvez não, porque é o mesmo animal que já passou pela Tmurá. Então, para que falar o caso do resgate? E Guf Acher Beutak do Shah, se a dúvida é o que acontece com relação ao segundo animal do resgate. O primeiro animal passou pela Tmurá. O segundo animal é o animal do resgate, com a mesma santidade do que o primeiro. Será que é possível fazer Tmurá do segundo? Talvez sim, porque é um outro animal. Talvez não, porque é a mesma santidade do que o primeiro. Então, por que falar que se transformou em Olá? Então, outra vez, Rabi Avin misturou as perguntas. Explica, Rabi Avin Rabi Avin perguntou as duas coisas, mas uma depois da outra. Então, primeiro de tudo, se o Hashem passou pela Tmurá, se tornou defeituoso e foi resgatado, será que é possível fazer Tmurá do segundo? Talvez é possível fazer Tmurá do segundo animal, animal do resgate, porque é um outro animal que não passou pela Tmurá ainda. Ou talvez não, porque provém da mesma entidade do que o primeiro, porque é o animal do resgate. Então talvez não é possível fazer Tmurá outra vez. Se você for me falar, disse Rabi Avin, se você for conseguir responder, não é possível fazer Tmurá
do animal do resgate, porque provém da mesma santidade do que o primeiro animal que já passou pela Tmurá. Bom, agora a segunda questão. O que acontece se a pessoa fez Tmurá do primeiro Hasham e sacrificou um segundo Hasham? Agora o primeiro se transformou em Olá. Será que ele pode fazer Tmurá outra vez desse animal? Talvez ele pode, porque é o mesmo animal, mas não com a mesma santidade. Agora tem outra santidade da Olá. Talvez sim, então pode. O Dilma, ou talvez não, uma vez que esse animal já passou pela Tmurá, mesmo que a santidade do sacrifício mudou para Olá, talvez não é possível fazer Tmurá, Teiku, a questão fica em aberto. Agora vamos ver uma suguia de passagem, um outro assunto, mas também uma pergunta parecida de Rabi Ava, e por isso agora traz aqui. Com relação à lei do Homesh. Então, vimos em Arachim que se a pessoa santifica algo para o Bet HaMikdash e ele próprio vai e resgata, ele tem que acrescentar uma taxa. Homesh, 25%. Digamos que ele santificou um objeto que vale 100 e ele quer esse objeto de volta para si. Ele tem que dar 100, que é o valor do objeto, e mais 25%, que é o Homesh, essa taxa de resgate, tem que dar 125. Isso se a pessoa deu para o Bet HaMikdash, ele próprio veio resgatar, veio tirar, acrescenta uma taxa. Se outra pessoa vem resgatar, e se outra pessoa não foi quem santificou, então ele não tem que acrescentar a taxa. Mais uma lei, fala ele o Shabelevi. Hekdesh Rishon Mosif Homesh, Velekdesh Sheni Mosif Homesh. Se a pessoa santifica um objeto para o Bet HaMikdash, por exemplo, um animal, ou o que seja, e ele resgata, mas ele resgata com atfassá. Ele diz que está transferindo a santidade desse objeto para um segundo objeto. Digamos que ele santificou uma mesa, ele quer essa mesa para si. Ele diz que está transferindo a santidade dessa primeira mesa para uma segunda mesa. Se a primeira mesa vale 100, ele tem que acrescentar uma mesa que vale 125, ou dar 25 para o Bet HaMikdash, e santificar uma outra mesa que vale 100. O ponto é que ele tem que dar agora 125 para o Bet HaMikdash. Se a pessoa ele quer resgatar a segunda mesa, fala no Shabelevi, ele não tem que acrescentar 25%. Só se acrescenta esse Homesh com o que foi santificado primeiro, não com o que a santidade foi transferida para ele. Amarav Papa Maitama, de Rabi Shobelevi, pergunta qual é o motivo de Rabi Shobelevi? A marca do Pasuk, Dima Magdish e Galet Betove e Asaf Hamishit. A Magdish virou a Matvis. O Pasuk diz a pessoa santificou, digamos, essa mesa, ele vai resgatar, acrescenta 25%. O Magdish, caso que a pessoa pegou algo laico e santificou do zero. Mas se a pessoa é Matfiz, já é outra coisa. A santidade foi transferida da primeira mesa para a segunda mesa, já não é Magdish, é Matfiz, já é um outro verbo que a Torá não fala. Então, não se acrescenta 25% para resgatar a segunda mesa, que foi a mesa do resgate. Então, Rabi Ava pergunta sobre essa lei. E Frish Hasham Leitkaper Bo Veuma. A pessoa pecou, santificou o Hasham, e esse Hasham se tornou defeituoso. Quando o sacrifício se torna defeituoso, ele vai ser resgatado, não pode ser sacrificado. Ele resgatou esse primeiro Hasham com o segundo Hasham e acrescentou 25%. O Sif Alav Homesh. Vechilelo al Chaveron. Veritkaper B'Hasham Acher. Veritak Zeleolá. Então, ele tem o segundo Hasham, que é o resgate do primeiro. Ele sacrificou um terceiro Hasham, então o segundo se tornou Olá. Essa Olá se tornou defeituosa e ele vai resgatar. Será que ele acrescenta os 25% ou não? Aqui tem Rabi Ava misturou duas dúvidas, agora, como a Abai vai perguntar. O ponto é que a pessoa, ele resgatou o primeiro Hasham, que se tornou defeituoso e acrescentou já 25%. Agora, o segundo Hasham recebeu a santidade do primeiro. Ele vai resgatar o segundo. Será que ele acrescenta o Homesh ou não? Outra dúvida é, que a Rabi Ava misturou as duas dúvidas, o que acontece se a pessoa tem um Hasham
e ele sacrificou um outro Hasham, então o primeiro se transformou em Olá, essa Olá se tornou defeituosa, ele vai resgatar. O que acontece aqui? Será que tem que acrescentar 25% dessa Olá ou não? Então, qual é a dúvida de Rabi Avi? Se a dúvida dele é no caso do resgate, o primeiro Hasham se tornou defeituoso, então ele transferiu a santidade para o segundo Hasham, acrescentando 25%, e esse segundo Hasham se tornou defeituoso também. Será que tem que acrescentar 25% do resgate do segundo ou não? Se essa é a dúvida, talvez sim, acrescenta porque é um outro animal, talvez não porque a santidade do segundo provém do primeiro Hasham, que já foi pago os 25%. Então, se essa é a dúvida, se é assim, para que dizer que o Hasham se transformou em Olá? Se a dúvida é no outro caso, a pessoa tem um Hasham, sacrificou um outro Hasham, saiu da obrigação do seu sacrifício, o primeiro Hasham se transformou em Olá, se tornou defeituoso, e ele vai resgatar. Será que ele acrescenta 25% ou não? Talvez sim, porque é o mesmo animal original. Talvez não, porque a santidade é outra do Olá, não é a santidade original. Então, Tibera Beluma, então fala essa pergunta. Para que falar o caso do resgate? Que a gente falou antes. Então, então responde que Rabi Avi teve as duas dúvidas, uma em cima da outra. Se vamos falar que se o primeiro Hasham foi resgatado e a pessoa pagou os 25%, e o segundo Hasham do resgate também tem que ser resgatado, se vamos falar que ele não acrescenta 25%, o motivo é Mishum de Be'ek do Shai, Tosav Ba'chadazim na Homesh, porque dessa santidade já foi pago o Homesh, no resgate do primeiro Hasham, o segundo Hasham provém dessa santidade, então não se acrescentaria Homesh, se vamos falar assim. Então, como é que vai ficar a lei num caso adiante? Não só que o Homesh do primeiro Hasham já foi pago, agora o segundo Hasham do resgate se transformou em Olá, porque a pessoa sacrificou um terceiro Hasham. E a Olá tem que ser resgatada agora. Se tornou defeituoso. Agora, como é que fica ali nesse caso? Se vamos falar que se não tivesse se transformado em Olá, a pessoa não acrescenta o Homesh, como é que fica ali nesse caso, que agora se transformou em Olá? É verdade que provém da santidade do primeiro Hasham, mas agora já tem outra santidade, que é Olá. E é um outro animal também. Será que se vamos resgatar esse segundo Hasham que se transformou em Olá, a pessoa acrescenta Homesh ou não? Tem que ficar na dúvida. Continuamos. Lishna Achrina. Agora uma revisão do que a gente acabou de falar, uma outra versão da pergunta de Rabi Avi. Bai Rabi Avi pergunta a Rabi Avi. Ifrish Hasham letkaper bo, veumam, vechilelo alacher, veusif Homesh. A pessoa pecou, tem que trazer um Hasham. Ele santificou o Hasham, ele se tornou defeituoso, resgatou o Hasham com um segundo Hasham. Pegou um carneiro, o carneiro do resgate, a santidade foi transferida do primeiro para o segundo, e ele acrescentou 25%. Agora o segundo também se tornou defeituoso. Será que ele tem que pagar no resgate os 25% a mais ou não? E na outra possibilidade, Nitkapru be'asham ached v'nitak zeh le'olá. Um caso que a pessoa tem um Hasham e ele sacrificou um outro Hasham. Então o primeiro se tornou um sacrifício de Olá e se tornou defeituoso. Será que ele tem que pagar os 25%? Mas você falava Homesh. Talvez sim, porque é o mesmo animal que foi santificado antes para o Hasham. Talvez não, porque é uma santidade diferente. Não é a santidade original do Hasham. Já se transformou em Olá. Não, mas Rabai, pergunta Rabai. Hadem kamibai ali. Qual é a dúvida principal de Rabi Avi? Ikdusha acheret beoto aguf kamibai ali. Lo mibai ali umam. Iguf acher beota kdusha vechulei. A mesma pergunta de Abai. Aparentemente, Rabi Avi misturou as duas dúvidas. Então, falando aqui não misturou nada. Primeiro, a pessoa tem um Hasham, se tornou defeituoso, a pessoa resgatou com o segundo Hasham, pagou os 25%. Agora, o segundo Hasham também se tornou defeituoso e ele vai resgatar. Será que ele acrescenta os 25% ou não? Essa é a primeira dúvida de Rabi Avi. Então, minha mina be'asham kama ou demosif. Al beguf achir afalgav de kaim beotak dusham, mosif homesh.
Primeiro, pode ser que, mesmo que o primeiro Hashem foi resgatado com o Homesh, uma vez que o segundo Hashem é um outro animal, então tem que pagar Homesh também. Ou Dilma, ou talvez, Kolotak do Shah é não Mosif Homesh. Ou talvez, sendo que o segundo Hashem recebeu a santidade do primeiro, e já foi pago os 25% dessa santidade, então não se acrescenta 25% no resgate do segundo Hashem. Vim Zelomar. Aten Guf Acher, que van de Beotak do Shah cai, é Mosif Homesh. Então, se vamos falar, fala Rabi Avi, se vamos conseguir responder que uma vez que o segundo Hashem tem a santidade que provém do primeiro, não se acrescenta 25% do resgate do segundo. O que acontece se tem um Hashem que ele não sacrificou esse Hashem, sacrificou um outro, o primeiro se transformou em Olá e se tornou defeituoso e ele vai resgatar, acrescenta 25% ou não. Que Mosif Homesh Beotu Aguf Beotak do Shah, talvez não, porque essa santidade de Olá não é a santidade original que a pessoa santificou. É uma santidade que apareceu sozinha quando ele sacrificou o outro Hashem. Talvez não se acrescenta 25% do resgate dessa santidade da Olá. O Dilma, que vendeu o Aguf, o Mosif Homesh. Ou talvez, uma vez que é o mesmo animal que era o Hashem, agora se transformou em Olá, talvez se acrescenta Homesh. Teiko e Rabi Avi deixem aberto. Isso foi a Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entender melhor essa lei do Homesh. Vamos ver uma nova Mishnah. O que acontece se a pessoa quer fazer Tmurá de parte de um animal? Será que funciona ou não? Com muito mais. Né, pessoal? Baruch Adonai, Amém.